Bom dia! Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Kate. Gente, tudo bem com vocês? Hoje é domingo. Gente, hoje é domingo e eu jurava que eu ia descansar. Eu tô desde o dia 25 trabalhando 24 sem parar. Aí, eu fiz um plantão para uma outra empresa que eu trabalhava, né? Aí, quando foi ontem à noite, eles me chamaram para cobrir um plantão porque não tinha ninguém. E aí, gente, estou eu cá, acordei 7 horas, só que assim, gente, aqui onde eu durmo, 8 horas já era pra estar dormindo. Porque na última vez, ontem, que eu fiz um plantão na casa de uma senhora, gente, é uma casa assim que é uma mansão, sabe? É uma mansão, a casa da mulher, dá até medo, sério, de tão grande que é. Fiz plantão lá ontem, de ontem. Dormi, gente, deu 8 horas, passando assim uns 20 minutinhos, dormi. Gente, eu dormi tão gostoso, eu acordei 5 horas da manhã, eu tava maravilhosamente bem, tinha dormido bem. Quando é aqui, porque assim, eu moro na favela, né? Mas em nome de Jesus, um dia eu vou sair daqui. Eu quero sair daqui. Aí tá, peguei, gente, tomei o remédio. Deu 9 horas, deu 10 e pouco, eu ainda tava acordada. Sabe por quê? Barulho dos vizinhos. Eles são da Venezuela, gente. Eles, infelizmente, não têm muita educação, sabe? Então, eles falam alto, gritam alto. Nossa, eu preciso de ver, gente. Quem mora em kitnet aqui vão entender o que eu tô falando. A moça vai fazer uma faxina na minha casa e eu vou fazer um tour da minha casa para vocês verem como é que é onde eu moro. Que eu ainda não fiz e eu tô devendo esse vídeo para vocês, tá bom? Eu não fiz, gente, mas eu vou fazer. A minha casa tá muito suja. Já tem muito tempo que não limpa, sério. Tá muito sujo, gente. Vocês sabem que eu tenho um transtorno bipolar e a única coisa que eu faço é ficar varrendo e... Ai, gente, eu tô sentindo um peso na cabeça porque era pra me ter dormido mais. Sabe quando seu corpo pede pra você dormir mais? É uma coisa assim. Eu tomo uma medicação que eu tenho que dormir mais, sabe? Eu tô sentindo que meu corpo ainda tá com sono. Mas é isso, né, gente? Tem que trabalhar. Eu tenho muita coisa pra pagar, gente. Eu fiz um empréstimo no banco porque eu tava na mania. Gente, transtorno bipolar é uma coisa tão triste, sério. Ele... Se você... E olha que eu tomo remédio, gente. Eu tomo remédio direitinho. Só que o remédio eu acho que não tava fazendo efeito. Eu vou falar isso pra minha doutora. Fiz empréstimo no banco. Fiz algo aí que eu não deveria. Por exemplo, gente, vou até falar aqui, mas é perigoso. Sexo desprotegido. Saí com uma pessoa que eu conheci muito rápido, que queria relacionamento. Então, assim, ainda bem que eu não engravidei, porque eu tomei pílula. Comecei a tomar um anticoncepcional de novo até por causa disso. Só que nesse intervalo que estava acontecendo tudo isso, eu estava falando com a psicóloga, né, com a terapeuta. É a terapeuta ela. Ela segue a junquiana, né? Depois que eu fiz essas coisas do dia, que eu comecei a me dar conta que eu estava na mania. Só que eu acho que é quando eu caí em si. Porque quando você está fazendo, você não sabe. Por exemplo, quando você vai lá fazer quando eu fiz um empréstimo no banco, eu fiz 3, gente. Eu fiz o primeiro, depois de alguma coisa, o cara falou pra mim, você pode fazer mais um tanto. Cara, foi um gatilho, gente. Eu fui lá e fiz mais uns 2. Agora eu tô pagando, gente. Tudo quanto é dinheiro que entra na minha conta, eu não consigo tirar. Tá lá preso porque eu tô pagando. Então, assim, são as consequências da vida, sabe? Gente, tem gente que acha que quando a pessoa faz empréstimo, a pessoa gasta, a pessoa
faz sexo com um e com o outro. Tem gente que acha que é normal. Gente, presta atenção, se você tiver alguém com essas características que eu tô falando aqui, só que isso aqui não aconteceu uma vez, já como eu sei que eu tenho transtorno bipolar e o libido alto, já aconteceu várias vezes, gente. Entendeu? Isso depois que eu me divorciei. Só que eu achava que era normal. Gente, não é normal. Se você tiver algum parente que tenha todos esses sintomas que eu tô falando, sabe aquela pessoa doidona? E se a pessoa beber e usar droga, é pior. Ainda tem essa. Porque pode acontecer de pegar uma doença, ela pode transar com quem ela não sabe, ela pode fazer um monte de coisa. Então, assim, gente, é muito mais pior do que eu tô falando pra vocês. É uma doença muito ruim, gente. Eu não queria ter, juro pra você. No dia que eu descobri que eu tinha, eu fui pesquisar. Até hoje eu estudo. Eu estudo pra tentar ver o que eu tenho. Quando tá acontecendo alguma coisa diferente, entender os sinais. Quando eu fui descobrir, gente, eu fiquei muito triste, eu chorei muito. Porque eu falei assim, Senhor, eu não queria ter isso. Aí depois eu fui entender por que tantas coisas na minha vida foi acontecendo, coisas do passado. Eu fui entender, gente. Eu fui entender por que certas coisas aconteciam. Quando você tem bipolaridade, você entra em relacionamentos que não é para você entrar, por causa da impulsividade. Porque assim, quando você tá na mania, você fica o libido fica alto. E você se apaixona rápido. Você entra de cabeça nos relacionamentos. Tipo assim, você não conhece a pessoa, você não sabe se a pessoa é uma pessoa narcisista, se é uma pessoa ruim, se é uma pessoa ciumenta. Você entra e você não vê isso daí. Aí, quando você cai na depressão, que é quando você não fica sem libido, fica sem nada, aí acontecem os probleminhas também, né, no relacionamento. Porque o relacionamento não vive só de sexo por um tempo, né? Pode ser um tempo, mas ele precisa também, que é o principal. Só que a pessoa que às vezes está do nosso lado não vai entender. O pai da minha filha não entendia o que eu tinha, ele me xingava muito, gente. Porque assim, eu tinha a parte do libido alto, que a gente era feliz, né, no relacionamento. Só que a gente discutia muito, porque era um relacionamento abusivo. E aí, quando eu caí em depressão, porque eu caí em depressão, gente, eu não fazia nada com ele. Eu só dormia. Eu dormia muito. E aí ele me xingava. Ele me chamava de... Gente, me chamava de sapatona. Só pra você ter noção, eu nunca fiquei com mulher. Ele me xingava. Ele era totalmente tóxico. É tanto que eu separei dele, aí eu conto a história pra vocês aí, que tá tudo aí no YouTube. Depois vocês vão lá no começo do meu vídeo. Eu casei com ele, eu era virgem, né? Casei com ele, eu era virgem, eu era dentro da igreja, tudo. Eu casei com ele para sair da casa da minha avó, porque eu era muito humilhada pela minha avó. Muito humilhada pela minha avó, eu não tinha pai e mãe, não cresci com pai e mãe, então assim, eu não aguentava mais tanta humilhação da minha avó. A minha avó me expulsou de casa e tal, eu peguei e saí. Conheci o primeiro cara que apareceu. Quando ele apareceu, foi ele. E olha que eu casei com ele dentro da igreja ainda. E foi essa situação, não devia nem ter casado com esse homem dentro da igreja, pra ele ter casado com outro, que não era dentro da igreja, eu acho. Não sei, acho que Deus sabe o que faz. Então é isso, gente. Quem tem transtorno bipolar, acontece muita coisa que não é pra acontecer. Por isso, gente, que se você tiver alguém com sintomas, procura ajuda. Procura psicólogo, procura um psiquiatra, paga um psiquiatra, fala tudo que você está fazendo, porque isso vai evitar de você não se envolver com droga. Porque quem tem bipolaridade tem muitas, assim, gente, para se envolver com isso. Bebida, virar alcoólatra, é assim. Para sair da bebida demora muito. Eu comecei a beber muito depois que eu me separei. Só que, gente, graças a Deus, eu fui fazendo terapia, e eu fui conseguindo parar, gente. Eu não era assim alcoólatra, mas eu bebia e tava bebendo com constância. Quando eu encontrava com alguém, minha irmã, eu tava bebendo, e aquilo eu ficava muito deprê.
Eu ficava horrível, gente. Eu ficava muito ruim. Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus que eu consegui, gente. Eu consegui, foi muito difícil. Eu achei que eu não ia conseguir. E eu tive que sair de amizades que me fazia beber. Teve uma moça que era minha amiga, que eu até gosto dela. Só que assim, eu acho que ela tem bipolaridade, porque ela tomava lítio e cetralina. Só que ela não gosta que fala, gente. E ela toma bebida. Ela toma. Então, gente, é muito difícil, não é fácil. Tem muita gente que tem transtorno bipolar que não aceita tomar o remédio, porque a medicação, ela acaba com o seu estômago. Porque a medicação, gente, ela não é assim, totalmente, ela te ajuda assim, 65%. O resto, ou então 55%, mais ou menos por aí. O resto é terapia. Você tem que pagar um psicólogo, fazer o autoconhecimento para você entender os sintomas que estão aparecendo, porque o humor ele vai mudando. Então, assim, o remédio não te cura, ele dá uma freada. Então, é só isso, gente. Então, assim, quem tem transtorno bipolar não é fácil, mas tem tratamento. A gente tem que estar sempre fazendo acompanhamento com o médico, com o clínico, porque as medicações têm efeitos colaterais. Muita gente não gosta, meu cabelo caiu muito, tá vendo? Tô tomando vitamina aqui. Então é isso, gente. Eu tô meio atrasada, vou tomar vitamina para sair. Eu tenho um plantão agora de 24. Curta meu vídeo, gente, por favor. Comenta. Faz um comentário no meu vídeo, me ajuda muito. Compartilha. Curte meu canal, gente. Curta meu canal, porque o YouTube vai conseguir entregar o meu vídeo para as pessoas que realmente precisam ver o meu vídeo, que tem transtorno bipolar, tá bom? Que precisa realmente ver meu vídeo. Eu tenho certeza que tem uma pessoa que tem as mesmas características que eu, que tem um transtorno bipolar, que enfrenta a vida igual eu enfrento. Eu enfrento sozinha, gente, eu não tenho rede de apoio, eu não tenho marido. Meu pai e minha mãe, meu pai é alcoólatra, minha mãe não liga muito pra mim. Eu tenho minha avó, mas minha avó já tá de idade. Eu já tive um relacionamento muito legal com a minha avó. Mas eu tô aí. Tenho uma filha pequena, uma filha de 12. E é isso, gente. Obrigada.